Olha, gente, vamos falar hoje de um assunto do momento que principalmente estourou aqui no Brasil, né? Que é sobre a nova série 1899 da Netflix, que está sendo aí, né? A gente pode dizer acusada de plágio? Sim, né? Meio que acusada, a gente não sabe o que vai dar, né? Literalmente, essa análise, eu acredito que a própria Netflix até já deu uma resposta, os autores, né, foram... Claro, o pessoal vai atrás, né? Isso, de praxe, a gente já sabe o que iria acontecer. Mas será que existe o plágio? Será que é coerente dizer? Será que a Mary, talvez, cometeu um equívoco de já levar isso para as redes sociais, né? Gente... é complicado, mas é complicado mesmo e a gente já conversa um pouco sobre isso. Primeiramente, você deixa seu comentário, seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações. E sério, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto, porque está sendo muito falado e eu acho muito legal quando a gente troca experiências, né? A gente conversa, faz aquele bate-papo muito legal. E também lembrando, tem meu grupo no Telegram e tá tendo sorteio lá no Instagram, então fica ligado, porque vale muito a pena. Então... bora falar de 1899, que por sinal é uma série muito legal, né, com aquele ar de suspense, com o mesmo estilo de Dark, né, a gente vê várias semelhanças, vários estilos, até o ator, né, que está tanto em Dark, agora está em 1899, e com toda certeza vai ser uma série que vão ser 3 temporadas, e eu acredito que vai mexer muito com a nossa cabeça. Inclusive eu achei que, na minha humilde opinião, teve uma boa estreia, bem interessante, o pessoal gosta, né, dessas séries de ficção, que envolvem vários elementos e tudo mais, ao estilo Dark, que fez muito sucesso. Pois bem, gente, lembrando, né, a série é dos mesmos criadores de Dark, e aí tem a quadrinista Mary, que tem, né, o Dark Silence, que foi lançada em 2016, tá? Essa HQ, inclusive, ela distribuiu pelo mundo, foi em alguns eventos, né? Tem inclusive o link, mas o que aconteceu, gente? Ela pegou, né, e observou que tinha algumas semelhanças, né, entre a série e a sua HQ. Putz, então é plágio. Calma, a gente tem que analisar aqui algumas coisas, né? Algumas referências visuais realmente batem, principalmente quando você coloca uma imagem do lado da outra e fala, opa, será que houve aí, né, uma bela de uma cópia? Bom, é aí que a gente começa a entrar mais a fundo, né, nessa história, porque se você lê a HQ e você assiste a série, você fala, pô, até tem uma referência visual ali que a gente acredita mesmo, né, que talvez seja, apesar dos criadores, pelo que eu vi, eles já disseram que não, né, não tem nenhuma referência visual. E é claro, né, se não foi dado crédito, existe uma referência visual, eles não vão assumir, né, isso é nítido. Mas ali analisando a gente vê que são histórias completamente diferentes, tá? Eu vi até um pessoal comentando aí no YouTube, né, dos elementos padrões que existem em ambas, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma ligação com o zumbi. Por exemplo, zumbi, né? A gente tem várias séries, filmes que trazem zumbi, por exemplo, Resident Evil, né? A gente tem o The Walking Dead, tem o Guerra Mundial Z, a gente tem A Noite dos Mortos Vivos, né? Que aí são boas referências de produtos, né, que trouxeram zumbis aí para o pessoal. O zumbi tem todos eles, né? Geralmente é uma doença, geralmente um vírus, né? Tudo ali conectado na mesma temática, às vezes na mesma referência e tudo mais, e é plágio. A gente acaba vendo que não, são apenas ideias aí sendo reutilizadas, né? E o que acaba sendo tranquilo. Pirâmides, né? Os ETs, às vezes histórias de terror, né? O que muito acaba se utilizando inspirações em determinados personagens que muitas vezes se parecem. Por exemplo, uma coisa que a gente pode pegar, Marvel e DC, né? Flash, a gente pega o Mercúrio, Aquaman, Namor, né? A gente tem o Batman, a gente pode comparar até com... não, com Homem de Ferro não, eu esqueci aquele que a gente pode comparar, mas assim, a gente tem diversos personagens, tá? Que agora eu não vou ficar pensando, senão eu vou ficar, né, meio louco da cabeça. Que tem algumas ligações e muitas vezes, é claro, um lado vai ter um, outro lado vai ter outro, inspirações, né? Por exemplo, Thanos, Darkseid, né? Claro, Darkseid muito mais poderoso, mas a gente pode até fazer essa referência, aonde o próprio Jack Kirby participou aí da criação dos dois. Então é bem interessante quando a gente pega esses aspectos.
Então é muito difícil quando você alega que existe plágio, né, disso realmente ser confirmado. Pô, Danone, mas e os direitos autorais? Calma, direitos autorais é quando a gente tem um determinado personagem de uma empresa e você pega e está usando ele aí com uso não liberado. Por exemplo, me faz lembrar de algumas histórias. Tinha uma hamburgueria, se eu não me engano, em São Paulo, que tinha ali Star Wars e tudo mais. A Disney chegou e, ó, pode tirar tudo isso aí. Você não pode. Me lembro de uma outra história que um amigo meu me contou. Tinha um cara que vendia, não lembro se era salgadinho, pipoquinha doce, sabe? E ele usava no logo dele a imagem do Woody, né? Porque acho que o filho dele tinha o apelido de Woody, aí acabou utilizando, deu super certo, começou a vender para o Brasil inteiro. A Disney chegou e falou, ó, você não pode usar, se esse produto continuar, né, sendo distribuído, a multa por dia é tanto, então você precisa recolher tudo, e aí, tranquilo, mudar sua logo e boa. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona quando é direitos autorais. O próprio YouTube, né? Se você utiliza uma música que você não pode, você não tem o direito sobre ela, você toma os direitos autorais. Por isso que a gente sempre procura músicas de fundo que não tem direitos autorais, é liberado, sabe, o uso. Então assim, o que me faz pensar, referências visuais a gente sempre viu, por exemplo, quantos filmes foram criados após uma referência visual de Matrix, né? Entre outros, quantas referências visuais foram criadas após ET, após o Exorcista, após Jason, após o It, após o Fred Krueger, entendeu? Tem tantos e tantos e tantos filmes que foram aí, no caso, inspirações. Mas assim, o grande erro que eu acho que talvez tenha sido cometido é que parece que ele está acusando, né, na publicação do Twitter, parece que a Netflix não é desse modo que eu estou fazendo, mas o que dá a entender que a Netflix está totalmente errada, né, mas se fosse uma pessoa, Danone, mas na hora do calor, com o sangue esquenta, a gente não pensa, então. Mas quando é um assunto muito delicado assim, é complicado você trazer nas grandes mídias, né? Que nem, por exemplo, do Twitter, né? Que tem um monte de gente que às vezes só quer causar, fazer burburinho, fazer barulho, que aí o pessoal vai começar a extrapolar e vão começar a inventar história daqui, história de lá, e qual é realmente a verdade. Então talvez, né? Faltou até uma comunicação dela mesma com a Netflix. Pô, não é difícil conversar com os caras. Meu, tenta, primeiro modo tenta, ou faz um vídeo, ó... Acredito que talvez usaram aqui um material que eu produzi e tudo mais, né? Aí vira até, o pessoal vai publicar, vai conversar, porque a gente já viu que realmente muita gente aqui do Brasil já tá ali realmente puxando a orelha da Netflix. Eu acredito que talvez isso possa terminar em processo, tá bom? Até porque o que foi falado, o que foi dito, não será apagado, porque aí tem o print, você consegue pegar a imagem e tudo mais. Então isso aí, colocou na internet, virou eterno. Essa é a grande verdade. Mas o que eu penso sobre isso? Eu penso que talvez ela agiu ali no modo de impulso, vou colocar, e deu um baita de um estouro, né? Porque querendo ou não, repercutiu pra caramba, principalmente aqui no Brasil. E aí começa a ir lá pra fora. Porque já chegou na Netflix, aí começa a ir lá para fora, chegou nas grandes mídias, Omelete, Jovem Nerd, né? Todo esse pessoal aí comentando sobre esse assunto, outras mídias também, e aí acaba realmente espirrando lá fora, e aí é perigoso, né? Porque a própria Netflix talvez possa tentar, né, processar a Mary por difamação. Mas como assim? Não é complicado, gente. Quando a gente fala assim de processo e tudo mais, porque, querendo ou não, principalmente aqui no Brasil, hoje a série está sendo conhecida como plágio. Mas é complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala hoje nas redes sociais, com o que a gente fala, principalmente no YouTube, entre outras plataformas, né? E eu sempre tomo esse cuidado por causa disso. Eu tenho medo realmente de falar uma besteira tão grande, e isso me rendeu um belo de um processo, conforme a gente vê por aí. Mas lembrando, esses são apenas conceitos, né, que eu vejo, que eu visualizo, tá? Mas você pode deixar a sua humilde opinião e você tem todo o direito do mundo de discordar, achar que eu falei aqui tudo é besteira, tá? A gente tá aqui para conversar, a gente tá aqui para discutir de uma forma amigável, beleza? Então, ó, deixa seu comentário, seu like, se inscreva, compartilha e ative o sininho das notificações e vamos ver o que vai virar, né? Essa salada de fruta que tá virando esse assunto na nova série 1899 da Netflix. Então, até a próxima. Tchau!